Ministério Rema, há 24 anos, tem contribuído para que muitas pessoas sejam libertas, para que as pessoas possam viver o melhor que o Senhor tem para elas. E hoje eu vou mostrar para vocês esse projeto lindo da nossa igreja e o que eles têm feito para gerar transformação de vida por onde eles passam. Você pega uma pessoa totalmente deprimida, uma pessoa que o tempo todo, na primeira conversa que você tem com ela, ela diz que ela quer morrer. Você precisa não de carregar o problema da pessoa, mas carregar o coração dela quebrado e partido junto ao seu, para que você possa fazer o que Jesus faria por aquela pessoa. O Ministério Rema recebe mensalmente centenas de pessoas do Brasil inteiro, buscando encontrar alívio, liberdade e solução para os problemas espirituais. Através da palavra do Senhor, cada uma dessas pessoas é aconselhada, acolhida, curada e então experimenta a liberdade. Livres, essas pessoas transformadas podem ser agentes de transformação em todo lugar. Chegam aqui com uma situação delicada, e no acompanhamento, essa vida, o Senhor, através da minha vida, eu como instrumento nas mãos do Senhor, elas são resgatadas. Então nós começamos a entender da batalha espiritual, da cura interior, da libertação. Nós aprendemos juntos, a gente tem crescido muito nessa área, Deus tem trabalhado em nós. Eu fui mãe de santo durante 20 anos e eu me converti no culto do pastor Ronaldo. Foi maravilhoso porque o Senhor me libertou de tudo aquilo, eu acabei com tudo, com centro, com todas aquelas coisas do inimigo e fui salva e apaixonei por Jesus e pelo ministério. E hoje eu estou cuidando das pessoas como eu fui cuidada. Nós precisamos hoje, principalmente, de mais pessoas voluntárias integrando a equipe. Mais pessoas que tenham um coração de compaixão. A gente sempre diz, olha, você só será um libertador, um restaurador de vidas, se você tiver compaixão. A nossa necessidade maior hoje é realmente nós melhorarmos o nosso espaço físico, a nossa logística física, para que essa logística de atendimento seja mais agradável. Nesses 24 anos nós podemos afirmar uma coisa, que o nosso valor como equipe, como ministério, como Rema Reconciliação, está pautado na compaixão e do sigilo. Sem falar que a nossa missão é exatamente libertar os cativos. E não para por aí. O Rema também treina pessoas para darem continuidade a este trabalho. Anualmente nós temos uma quantidade grande de alunos. E eu não sei, de repente você está aí nos ouvindo hoje, e está numa situação de cativeiro, sua mente está aprisionada, seu espírito está aprisionado, você não consegue ir em frente com nada, nem na vida amorosa, nem na vida profissional, você não consegue prosseguir na sua jornada, na sua missão. E nós, o Ministério Rema, pastor, temos o maior desejo em poder receber vocês aqui. E se você quiser aprender também, nós estamos aí com os nossos cursos para treinar você. Ministério Rema, há mais de 25 anos profetizando vidas. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos no culto Quarta na Palavra e é uma alegria tão grande a cada semana estar aqui com vocês nos acompanhando. É muito bom poder estarmos juntos compartilhando daquilo que Deus tem feito e meditando e estudando, mergulhando na Palavra de Deus. Afinal, esse é o Quarto na Palavra, então nós estamos aqui meditando, focado naquilo que a Palavra de Deus nos diz e que a Palavra pela Palavra nos oriente. Nesse momento eu quero te convidar e te incentivar a ofertar ao Senhor.
Nesse momento eu quero que você não simplesmente entregue o seu dízimo, eu não quero te dar uma oportunidade para você dar uma oferta, mas para você adorar o nosso Deus, adorar ao Senhor. A palavra nos fala, lá em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Absolutamente tudo é de Deus, tudo é dele. Ele criou todas as coisas e nos entregou para sermos mordomos. Então, não é 10% do que você tem, não é 10% do seu salário, não é 10% dos seus recursos que é do Senhor. 100% é dele. E você precisa entregar 100% a ele. Não estou dizendo que você tem que fazer um depósito, uma transferência de todo o seu salário para a igreja. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque eu quero trazer o ensino de que 100% dos seus recursos precisam glorificar ao Senhor e estar entregue nas mãos dele. Por exemplo, você usar com sabedoria esses recursos que Deus tem confiado. Você ter discernimento e saber como investir o seu dinheiro. Você ser um pagador fiel, pagar direitinho as suas contas, o seu aluguel, sua conta de luz, de água. Quando você leva a sua família para o cinema, quando você vai na padaria e compra o pão para dentro de casa, enfim, em tudo que você gasta, você gastando com zelo, com boa administração, sendo um bom mordomo, você glorifica o nosso Deus. Mas claro que também nós entendemos o princípio de sermos uma família. E se você está inserido numa igreja, e se você é membro de Lagoinha, você entrega o seu dízimo em Lagoinha, na nossa querida igreja, porque você entende que você faz parte de uma família e você contribui. Então, uma das maneiras de expressar que tudo é de Deus é obedecendo e em obediência entregando 10% na sua comunidade local. Mas nós sabemos que você pode fazer muito mais além. Você também pode ofertar. Você acredita naquilo que Deus tem feito através da vida dessa igreja, através dos nossos ministérios, de tudo que você tem visto, os vídeos que nós temos mostrado, do agir de Deus através de cada departamento de nossa igreja. Se você acredita nisso, então oferte. Creia que você está sendo um instrumento de Deus para abençoar tantas vidas e fazer parte daquilo que Deus tem feito para a expansão do reino dele. Tudo que nós queremos é que o reino dele cresça, que o reino dele avance. Então é um privilégio poder participar. Não é uma obrigação, não é no sentido de que nós estamos coagindo ninguém, mas nós queremos te incentivar e te inspirar a participar, porque é um privilégio poder ofertar e dizimar e fazer parte com tudo que nós temos. Seja um bom mordomo, administre bem os seus recursos e uma forma disso também é quando você oferta e dizima ao Senhor. Amém? Então faça isso com alegria e enquanto você vai fazendo as transferências, vai anotando as nossas contas, eu quero orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque temos entendido esse princípio da fidelidade, que temos entendido, Deus, o privilégio que é poder participar, Senhor. Nos ajuda a compreender, Deus, as nossas sementes e saber lançar e semear como um bom semeador, Senhor, para que possamos colher muitos frutos, Pai. Que a gente não venha confundir, Senhor, a semente achando que se eu plantar R$10 eu vou colher 100, mas que eu venha entender de fato o fruto da semente como uma obra de transformação, como uma obra de generosidade. Se eu semear na vida de alguém, se eu semear em um ministério, para que aquele ministério alcance uma nação, que o meu fruto seja ver aquela nação alcançada. Se eu semear para que pessoas sejam alimentadas, que o nosso fruto seja ver as pessoas que estavam com fome sendo supridas nas suas necessidades. Nos ajude a compreender, Pai, a maravilha que é semear no Teu reino e colher no Teu reino. Que isso não tem nada a ver, Pai, com ambições pessoais, com ganância, mas sim com a expansão do Teu reino, com o negar-se a nós mesmos e ver o Teu reino crescer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como você sabe, e eu falei no início, o Quarta na Palavra tem esse foco e essa ênfase na exposição do texto bíblico, em mergulharmos na Palavra de Deus. E nós estamos nos propondo aqui, nessas últimas semanas de 2019,
em olharmos para as Escrituras, em textos que falam tanto sobre Jesus e sobre a sua suficiência. Nós estamos chegando no fim do ano e começam as comemorações de Natal. Nós cristãos comemoramos o nascimento de Jesus e temos sim que celebrar. Jesus nasceu, independente da data, se é correto ou não, nós comemoramos. Jesus nasceu, o nosso Salvador veio ao mundo, o nosso Salvador se fez carne. Então, o Natal está batendo a porta. E eu queria hoje meditar num texto, num versículo, a gente meditar aqui sobre o próprio Jesus batendo a porta do nosso coração. Nós sabemos que o Natal é uma época tão propícia, onde as pessoas estão tão abertas para ouvir a mensagem do Evangelho, para ouvir sobre Jesus. Uma ótima oportunidade para Jesus bater a porta do coração das pessoas através da sua vida. Então, através dessa mensagem, a minha oração, e eu orei para que isso acontecesse, que essa mensagem possa ser Jesus batendo a porta de tantas pessoas que precisam deixar Ele entrar. Então, abra comigo aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Uma passagem muito conhecida, é o Senhor falando com a igreja de Laodiceia. É a carta que o Senhor Jesus, o próprio Jesus, manda para a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Talvez para muitas pessoas soe estranho, principalmente para nós que vivemos num país cristão, soe estranho que para se tornar cristão é necessário tomar uma decisão. Muitas pessoas acham que são cristãs porque nasceram num país cristão como nós. Muitas pessoas acham que são cristãs porque nasceram numa família cristã. Outros acham que são cristãos porque conhecem princípios básicos da fé. Outros porque talvez frequentam uma igreja e acham que são cristãos. Ou talvez alguns até mesmo porque receberam um milagre de Deus, acham que isso é suficiente para se tornar um cristão. Ou até mesmo tiveram uma experiência maravilhosa com Ele e acha que isso os torna cristãos. Nós temos até uma frase muito conhecida, um ditado popular que diz: todos são filhos de Deus. Mas de fato esse ditado é verdade? A Bíblia fala que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, filhos de Deus são todos quanto o receberam. Então, nem todos são filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele. Mas aqueles que o recebem se tornam filhos de Deus. Então, não é porque eu nasci num contexto cristão que eu sou cristão. Não é porque eu frequento uma igreja e simplesmente frequento uma igreja que eu me torno um cristão. Não é há um pastor que dá um exemplo muito interessante. Não é porque eu vou no McDonald's todos os dias que eu sou um hambúrguer. Não é porque eu vou na minha garagem todos os dias que eu me torno um carro. Da mesma forma, não é indo à igreja todos os dias que você e eu nos tornamos cristãos. Porque mesmo com tudo isso que eu falei, experiência com Cristo, frequentar uma igreja, conhecer os princípios básicos da fé, nós podemos permanecer neutros a Cristo. E isso não pode. Isso não pode acontecer. Cristo quer de nós uma decisão. Chega um momento da vida que nós precisamos tomar uma posição contra ou a favor a Cristo, porque não existe um meio termo. Não existe. Conta uma história que a gente conta nas classes do Kids, é uma história de um rapaz que estava em cima do muro. É apenas uma história que serve talvez para ilustrar. E esse rapaz estava em cima do muro, e de um lado estava o Senhor Jesus e do outro estava Satanás. E aí então, Jesus estava ali insistindo para esse rapaz, para ele descer e ir para o lado de Jesus. E o rapaz, muito curioso, ele olha para Satanás e pergunta: você não vai pedir para eu descer para o seu lado, não? Aí Satanás responde: não, o muro já é meu. Ou seja, não existe em cima do muro, não existe um meio termo. Não podemos permanecer neutros
indiferentes em relação a Cristo. E nem mesmo podemos deixar que outra pessoa decida pela gente. Apenas ter a consciência que precisamos de Jesus não é suficiente. A convicção intelectual, ela precisa e deve conduzir a um compromisso pessoal. Como eu falei, o Natal está batendo a porta. Está chegando essa época do ano onde as pessoas estão de coração aberto. Talvez você está nos assistindo aí. Pode ser que através dessa mensagem seja Jesus batendo a porta para definitivamente entrar no seu coração. Para definitivamente você sair de cima do muro. Você entender que não existe essa posição de neutralidade. E é tão interessante que os versículos do contexto dessa passagem, o contexto imediato ali de Apocalipse 3:20, ele é muito revelador. Jesus faz essa declaração de que está na porta e bate para a igreja de Laodiceia, hoje, atualmente, onde é a Turquia. E Laodiceia, ela era uma cidade extremamente próspera. Laodiceia era conhecida pelas suas produções de roupas. Laodiceia também possuía grandes bancos e ela era famosa pela medicina dos olhos. A prosperidade dessa cidade acabou provocando um relaxamento dos costumes que acabou afetando até mesmo a igreja. Então, porque a cidade era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica, os cristãos daquela cidade acabaram sendo afetados por isso e tornando-se apenas nominais, crentes nominais. Eles tinham um interesse apenas religioso e superficial, um interesse casual em Cristo Jesus. Não é à toa que o próprio Jesus chama eles de mornos. Porque eles não se decidiam, eles até mesmo iam na igreja, eles se declaravam cristãos, mas não tinham uma vida transformada, era apenas cristão nominal, apenas talvez frequentavam as reuniões, e Jesus chama eles de morno, que estava a ponto de vomitá-los, assim como eram as águas que chegavam na cidade de Laodiceia por um sistema de dutos que vinham de Herápolis, uma cidade conhecida pelas suas fontes termais. E aí foi feito esses dutos dessa cidade e a água que saía de lá quente chegava já morna e não era usada para nada, não era nem fria nem quente para ser usada de forma medicinal, era água morna, uma água que já não tinha utilidade nenhuma. Ou seja, Jesus está falando que esses crentes ali, eles eram neutros, eles não tinham decidido de que lado eles estavam, eles não tinham se comprometido de verdade com Cristo, e isso era inútil, e isso fazia deles inúteis, não tinha serventia para nada. Por quê? Porque crente sem compromisso não serve para o reino de Deus. Crente sem compromisso não serve para a obra que Deus tem para fazer nessa terra. Deus está em missão. A missão de Deus é resgatar e redimir o homem. Nós temos que fazer parte. Mas se nós não temos compromisso, nós não servimos. É aquela máxima muito conhecida. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. E a indiferença espiritual desses irmãos de Laodiceia é descrita por Jesus na imagem falsa que eles tinham de si mesmo. Provavelmente porque eles eram muito ricos, provavelmente porque era uma cidade que tinha muitos bens e tinha uma prosperidade, eles confiavam em si mesmos, eles confiavam nas suas riquezas, eles se sentiam autossuficientes. E Jesus chama eles de pobres, cegos e nus.
Olha que interessante. O povo que tinha muito dinheiro nos bancos, Jesus vira e fala para eles: vocês são pobres. O povo que tinha a melhor medicina para os olhos, Jesus olha e fala: vocês são cegos. E o povo que tinham grandes fábricas de tecido, Jesus olha e fala: vocês estão nus. O que Jesus está querendo ensinar a esse povo? Que uma confiança nos bens, nas riquezas, em si mesmos, não leva a nada. Eles se sentiam autossuficientes, eles se sentiam independentes, eles falavam que talvez não precisavam de nada. Eu lembro uma vez que eu estava evangelizando num bairro nobre aqui de Belo Horizonte. E aí eu fui entregar uma Bíblia, eu fui presentear um rapaz com uma Bíblia. Uma Bíblia muito boa, uma Bíblia grande. E a resposta desse jovem para mim foi: eu não preciso, dá para quem precisa. Provavelmente ele era uma pessoa bem de vida, aparentemente por morar numa região mais nobre, enfim, pela pouca conversa que eu tive com ele, eu pude fazer essa leitura de que era uma pessoa de classe média alta. Talvez isso o fez pensar que porque ele já tinha tudo que ele precisava, o dinheiro, ele não precisava da Bíblia, que outra pessoa precisaria. Nós temos que cuidar muito com isso. Fica um alerta para nós, como igreja. Muitas vezes nós achamos que prosperidade financeira significa bênção de Deus. Quem tem recursos financeiros é abençoado. Quem está na miséria é porque não é abençoado por Deus, e não tem nada disso. Muitas vezes, quem tem, acha que não precisa de mais nada. Quem tem mais recursos, encontra-se autossuficiência em si mesmo nos seus recursos e não reconhece a sua miséria, sendo que Jesus fala no Sermão do Monte que nós somos todos miseráveis, nós somos todos pobres de espírito, e que quem é pobre de espírito tem como recompensa o reino, que quem entendeu que é pobre de espírito recebe o reino, porque quem entendeu que é pobre de espírito é incapaz em si mesmo de alcançar esse reino, então depende somente de Deus. E então talvez é isso que Jesus está falando para essa igreja aqui de Laodiceia. Vocês que confiam nos seus recursos, nos seus grandes bancos, nas suas empresas de vestuário, vocês que têm a melhor medicina para os olhos, vocês são pobres, cegos e nus. Tudo isso que vocês têm não são nada, porque vocês não têm o principal. Eu oro para que eu consiga orar o Salmo 23 com toda sinceridade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e aquilo que eu não tenho eu não preciso. O Senhor é meu pastor e tudo que eu preciso é Ele sendo meu pastor, então eu tenho tudo. Eu oro, irmãos, eu oro para conseguir orar essa oração com sinceridade, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a gente fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas nós, principalmente na nossa cultura pós-moderna, consumista, capitalista, nós sempre estamos querendo mais e mais, ainda mais nessa época, fim de ano, passou a Black Friday, passou o Natal chegando, nós queremos sempre mais, nunca estamos satisfeitos. Eu oro para que eu consiga falar: o Senhor é meu pastor e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Que você possa, assim como eu, que você possa me ajudar em oração, e assim como eu também orar, e lutar todos os dias contra a nossa alma consumista. Assim como o Provérbios 30:15, o autor de Provérbios fala: a sanguessuga tem duas filhas, me dá, me dá. Muitas vezes nós somos assim também, queremos mais e mais e mais e nunca estamos satisfeitos. Mas nós temos que reconhecer a nossa miséria e a nossa pobreza e com isso nos satisfazer somente em Deus e ter satisfação plena nele. É aquilo que
John Piper diz: Deus é muito mais glorificado em nós quando estamos plenamente satisfeitos nele. Então esses irmãos aqui, eles se sentiam autossuficientes. Eles achavam que podiam viver com Jesus sem assumir um compromisso com Ele. Eles achavam que podiam ser crente nominal, crente sem compromisso. Mas todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos firmar um compromisso com Ele e deixar Ele entrar na porta da nossa vida. No início do livro de Apocalipse, João, ele descreve Jesus com toda a sua majestade. João, ele descreve Jesus com toda a sua glória e seu poder. E ao ler esse texto e vendo Jesus falando que aquele povo era pobre, cego e nu, eu não sei você, mas surge no meu coração a pergunta: como alguém assim como Jesus, em toda a sua glória e majestade, descrito por João no início do livro, se digna a bater na porta desses pecadores, desses pobres, desses cegos e desses nus? Como alguém com toda a sua glória pode bater na porta de gente como eu e você, querendo entrar? Jesus, ele não força a entrada. Jesus, ele nem obriga a abrir. E isso é extraordinário quando nós lembramos que a porta que ele está batendo é da casa dele. Porque tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é dele. Ele está batendo na porta da casa que é dele. Ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele é o proprietário. Nós somos apenas como inquilinos e ainda assim ele nos espera convidar para entrar. Mas por que Jesus quer entrar? Por que Jesus quer entrar no seu coração? Porque Ele quer ser o nosso Senhor e Salvador. Porque Ele quer pôr em ordem a casa, porque Ele quer fazer uma obra completa, Ele quer apagar o nosso passado, te perdoar de todos os seus pecados. E Ele também quer cear conosco. Ele quer permitir que a gente se sente à mesa com Ele. Antes havia uma porta fechada entre nós e Ele. Agora nós podemos estar na mesa com Ele. Podemos estar sentado com Ele à mesa, participando do jantar. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa melhor antes de deixá-lo entrar. Isso não quer dizer que você tem que arrumar a casa antes de abrir a porta. Isso quer dizer que você tem que abrir imediatamente e entregar a chave na mão dele. Isso quer dizer que Jesus, Ele quer arrumar a bagunça, porque só Ele pode arrumar a bagunça e nós nunca seremos capazes de consertar o estrago que o pecado traz. Mas talvez você que está nos assistindo está em dúvida ainda. Talvez você até está ouvindo e essa mensagem tem sido um instrumento para Jesus bater a porta do seu coração. Talvez você ainda está em dúvida, ainda não acha razoável. Talvez você fale assim: mas não é simplesmente ir numa igreja, mas é assumir um compromisso com Ele a vida toda, toda a vida, ainda que isso custe a minha própria vida. É isso mesmo. É uma mensagem de compromisso. É entregar a chave na mão dele e deixar para ele. Mas se você está em dúvida, se você ainda não acha isso razoável, deixa eu te dar 2 exemplos. Entregar a sua vida a Jesus, deixar Ele entrar na porta do seu coração, é mais razoável, por exemplo, do que casar ou até mesmo andar de avião. Como assim? Vou explicar. O casamento, por exemplo, é um compromisso para a vida toda. Mesmo não sabendo o que vem pela frente,
mesmo não sabendo quais serão os desafios. Um confia no outro pela uma vida toda. O casamento é isso. Se nós casamos e fazemos declarações de confiança em pessoas imperfeitas como o nosso cônjuge, não é muito mais razoável para nós entregar a nossa vida para alguém que é perfeitamente bom, puro, santo, justo, como é o Senhor Jesus e sem pecado? Se nós casamos e temos que casar sim, se nós nos entregamos a um compromisso de casamento com pessoas imperfeitas, é muito mais plausível você se entregar a Jesus, que é perfeitamente bom. O outro exemplo é como andar de avião. Se você já andou de avião, provavelmente você não conhecia o piloto. Ainda assim, você entrou naquele avião e confiou que o piloto faria um bom trabalho, apertaria todos os botões necessários para decolar, voar, pousar e chegar no seu destino, mesmo sem você saber quem era o piloto. Talvez você não voe de avião, mas tenho quase certeza que você anda de ônibus, se não todos os dias você já andou de ônibus. Da mesma forma, você não conhece o motorista, mas você confia que ele vai conduzir bem aquele ônibus, sem provocar um acidente. Você não conhece o motorista. Inclusive tem uma placa lá que te proíbe de fazer amizade com ele, não fale com o motorista. Mas você confia que ele vai cumprir o seu papel. Claro que nós confiamos na soberania de Deus que está no controle. Mas nós confiamos no motorista de ônibus que vai nos deixar em segurança. Não é muito mais plausível assumir um compromisso com Jesus e confiar a nossa vida toda a Ele, no controle dEle, e entregar a chave da nossa vida nas suas mãos? O que você precisa fazer então? Primeiro, é ouvir a sua voz. O texto fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Como que você pode ouvir a voz de Deus? Pode ser através de um conselho de alguém, pode ser através de uma derrota, pode ser através de uma doença, uma sensação de vazio, uma fome espiritual inexplicável, uma privação, dor, medo, amigo, um pastor. Pode ser através dessa pregação que você está assistindo, mas você pode ouvir a voz daquele que está batendo a porta. Seja como for, ouvir essa voz é tomar a consciência de que Cristo está ali fora batendo. É tomar a consciência de quem nós somos e de quem Ele é e de que nós precisamos dEle. Mas nós não temos apenas a ouvir a voz, mas quando nós ouvimos a voz, nós temos que abrir a porta. Nós temos que colocar nele a fé como Salvador e submeter-se a Ele como Senhor. Nós temos que abrir a porta, e esse abrir a porta é um ato definitivo, é uma escolha única, que Ele entra e você entrega a chave. É um ato individual, cada ser humano tem que decidir, ninguém pode decidir por você, é você que tem que decidir. É um ato único, é apenas uma vez, depois que Ele entra, Ele vai travar a porta. O pecado, você pode se afastar dele, mas ele permanece ali. O pecado te faz afastar, talvez empurrá-lo para o porão da casa, mas ele permanece ali. A gente confessa e conserta o relacionamento com ele. Deixar ele entrar não significa que a gente vai se tornar super crentes, anjos perfeitos, que nunca vai falhar. Você se torna cristãos em segundos, numa decisão, no abrir a porta, mas o crente maduro, para se tornar um cristão maduro, leva tempo, é a santificação que Deus vai produzindo em você, igual o exemplo do casamento. A cerimônia é algo rápido, é um dia, mas a vida a dois leva muito tempo para se ajustar. John Stott diz assim: um compromisso firmado em poucos minutos precede uma vida inteira de ajustes.
Abrir a porta não significa que todos os seus problemas estão resolvidos. Deixar Jesus entrar não significa que vai acabar os problemas, porque Jesus não é produto Tabajara, como tinha um programa antigamente. Deixar Jesus entrar é uma decisão rápida, mas após isso é uma vida inteira de ajustes, de santificação. Também é algo deliberado. Essa decisão é algo deliberado. Em que sentido? Você não precisa esperar uma luz sobrenatural, uma descarga de sentimentos ou uma forte experiência emocional para poder abrir a porta. Não, a mão já está batendo, é só abrir, meu irmão. Você que está ouvindo essa mensagem, é só abrir, porque Ele quer entrar e você precisa que Ele entre. E é urgente, porque o tempo passa. Nós não sabemos o amanhã. Não espere achar que precisa melhorar primeiro para receber Jesus. É suficiente crer e o resto vem com o tempo. Essa decisão também não é uma decisão que deve ser tomada de forma precipitada ou temerária, mas adiar é perigoso. E é uma decisão indispensável. Abrir a porta é indispensável. Vida cristã é mais que um ato. Ela inclui desfrutar de comunhão, descobrir a vontade de Deus e se dispor a cumpri-la. É crescer na graça, servir a Deus, servindo as pessoas, servindo o próximo, mas é indispensável essa decisão para que isso aconteça. Tudo isso, a comunhão, crescer, se dispor a cumprir a vontade de Deus, servir a Deus, tudo isso começa com esse primeiro passo de deixar Jesus entrar. É possível crer em Jesus, orar a Ele, talvez através do buraco da fechadura, dar moedas por baixo da porta, ter um bom comportamento, ser religioso, ser batizado, conhecer muito bem Jesus. É possível até mesmo ser um pastor e ainda assim não ter aberto a porta para Jesus. Não há nada que substitua esse ato. É indispensável. Nós precisamos deixar Jesus entrar pela porta do nosso coração. E aí eu queria relatar a experiência de um grande homem de Deus, um homem sensacional. Você já deve ter ouvido falar de C.S. Lewis, autor de tantos livros como As Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, mas no seu livro Surpreendido pela Alegria, ele relata essa experiência de abrir a porta para Jesus. Presta atenção nas palavras de C.S. Lewis. Ele diz assim: sem palavras e, eu acho, sem imagens, um fato a meu respeito me foi de algum modo revelado. Eu percebi que havia uma barreira, que eu estava impedindo alguma coisa de entrar, ou se você preferir, como se eu estivesse vestindo uma roupa apertada, uma espécie de colete ou espartilho, ou mesmo uma armadura. Senti então que eu era livre para decidir por mim mesmo. Eu poderia abrir a porta ou mantê-la fechada. Poderia me livrar da armadura ou continuar dentro dela. Nenhuma das escolhas me foi apresentada como uma obrigação. Não havia nenhuma ameaça ou promessa atrelada a qualquer uma delas. Mas eu sabia que abrir a porta ou tirar a armadura era uma decisão extremamente importante. Eu escolhi abrir, destravar, soltar as amarras. Eu digo escolhi, embora não me parecesse realmente possível fazer o contrário. Eu pergunto para você: você é cristão? Você é alguém
comprometido com Cristo? Essa é uma época que nós estamos ouvindo falar muito sobre Ele, sobre o nosso Jesus, o nosso Salvador. Mas você é comprometido com Ele? Você é cristão? Eu não estou perguntando se você vai à igreja. Eu não estou perguntando se você acredita em Jesus. Eu não estou perguntando até mesmo se você tem uma vida decente. A minha pergunta para você hoje é: de que lado da porta Jesus está? De que lado da porta do seu coração Jesus Cristo está? Essa é uma questão fundamental. Essa é uma questão muito importante, que só você pode responder. Assim como C.S. Lewis relata aqui para a gente, que ele sentia que havia uma barreira, que ele sentia que havia algo que o travava. Talvez você tenha vivido a sua vida como se algo estivesse travando todos os dias, como se você estivesse preso a algo, como se você tivesse impedido de prosseguir. Hoje pode ser o dia que você destrava essa armadura. Até mesmo você, que anos frequenta a igreja, como nós vimos aqui, nós podemos muitas vezes se relacionar com Jesus pelo buraco da fechadura ou por baixo da porta. Mas a grande pergunta não é essa, se nós conhecemos Jesus, sabemos quem Ele é, se nós servimos a Ele. A pergunta é de que lado da porta Jesus está. De que lado da porta Jesus está. Em Mateus, no final do Sermão do Monte, Jesus, Ele fala que naquele dia muitos que chamavam Ele de Senhor, Senhor, muitos que fizeram tantas coisas como expulsar demônios, curar enfermos, fizeram tantas obras. Naquele dia, do dia do julgamento, eles serão mandados para o fogo eterno. E Jesus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe qual que é o critério para participar da glória, para estar na presença de Deus por toda a eternidade? Conhecê-lo. Jesus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele não quer entrar para te dar uma aula. Ele não quer entrar para simplesmente te ensinar. Tudo isso é muito bom, mas a Bíblia fala que Jesus quer entrar para jantar com você. Ou seja, se relacionar. Jesus não quer entrar na porta do seu coração para te dar uma aula ensinando quem Ele é, só teoria. Ele quer que você desfrute, conheça Ele para um relacionamento de mesa. Nós estamos aqui em Minas Gerais, na Lagoinha Matriz, e eu fiz a versão de Minas Gerais desse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei para tomar café com pão de queijo. É o que o versículo diz. Se essa carta não fosse a igreja de Laodiceia, mas fosse a Igreja Batista Lagoinha Matriz, Belo Horizonte, com certeza estaria ali, que Jesus queria comer um pão de queijo conosco. Talvez o povo da minha terra, lá no Rio Grande do Sul, você está me assistindo aí e é do Sul, tomar um chimarrão, comer um pinhão, comer um churrasco, comer uma cuca, porque Jesus quer o relacionamento mais simples, meu irmão. Relacionamento à mesa. Talvez se você é do norte, nordeste, Jesus quer entrar para comer uma tapioca. Se é do litoral, Jesus quer comer um bobó de camarão com você. Não importa, mas o importante é que você vai estar à mesa com Ele, desfrutando da presença dEle,
e podendo se relacionar com Ele. Talvez você ouvindo essa palavra, você fala assim, tudo que eu preciso é isso, é estar à mesa de Jesus. Meu irmão, abra a porta do seu coração e deixe Ele entrar. Jesus nasceu, Ele quer nascer no seu coração. Tem uma canção, uma banda chamada Fruto Sagrado, que diz que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Jesus nasceu numa manjedoura, de uma forma tão simples, tão humilde, mas Ele quer nascer como um rei glorioso no seu coração. Ele quer nascer com todo esplendor e majestade e ser Senhor da sua vida. Por isso, feche seus olhos aí onde você estiver. E se você quer hoje dar essa oportunidade, se você hoje quer tomar essa decisão, como o C.S. Lewis diz, eu digo escolhi, embora não me parecesse possível fazer o contrário. Repita essa oração comigo dizendo, Senhor Jesus, hoje eu abro a porta do meu coração e te convido para entrar e cear comigo, agora e por toda a eternidade. Tudo que eu quero e preciso é a sua companhia. Em nome de Jesus, amém. Se você orou, pode ter certeza que você desfruta agora da companhia de Deus, mas também você pode desfrutar da companhia dos irmãos, porque você não precisa caminhar sozinho. Por isso nós queremos te conhecer, nós queremos te ajudar, nós queremos estar em contato com você. Ligue para a gente, o telefone da Paz está aqui, passando na sua tela. Temos o número de todas as operadoras, para que você possa nos ligar mesmo. Não hesite, ligue para nós, nós queremos orar com você. Você não está sozinho, você tem a companhia do Senhor Jesus, mas você também tem a nossa companhia de irmãos em Cristo que querem caminhar com você. Se você não pode ligar, mande um e-mail, eu mesmo quero responder o seu e-mail, quero te ajudar, quero ler a sua história, quero te conhecer e juntos prosseguirmos para o alvo, morando com Ele, Ele sendo habitado por Ele, ceando com Ele, tomando aquele café com pão de queijo com Ele, em nome de Jesus. Então mande um e-mail que nós queremos te conhecer e caminhar com você. Amém? Que Jesus possa sempre ser o Senhor das nossas vidas, que Jesus possa estar sempre conosco, que você possa desfrutar todos os dias desse relacionamento, que é um privilégio para nós poder ter um relacionamento com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.